Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Pela misericórdia de Deus, estou aqui mais uma vez, para que juntos possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Mateus 25, de 1 a 13. Mateus 25, de 1 a 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E entardecendo o noivo, foram todos tomados de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saiu ao seu encontro. Então, ao se levantarem, todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e compram-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fecharam-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Podem se assentar, vamos juntos aqui aprender um pouco mais sobre essa parábola. Embora seja uma parábola que nós estamos acostumados muito a ouvir, mas nem sempre nós paramos para estudar da maneira que deveria ser. Confesso que a hora que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, muito me surpreendeu, muitas coisas que eu aprendi durante o estudo. Eu creio que nesta noite eu possa também aqui, junto com vocês, aprender um pouco mais do que o Senhor trouxe em meu coração. E aqui, quando o Senhor ele faz esse comparativo, Jesus estava ali com os seus discípulos, falando sobre a volta de Jesus. E ali nas últimas 3 parábolas que ele contou, ele falou em todas elas que ele demoraria. Que a volta de Jesus seria em um momento que ninguém sabe, nenhum de nós. Embora a escatologia tenha ensinado, tenha buscado, através de cálculos, trazer aí ensinos que queiram comprovar a data, a hora, o dia, mas nós não sabemos. Não se iludam com isso, porque a palavra de Deus é muito clara que nós não sabemos o dia e nem a hora. E aqui, o que eu quero nesta manhã trazer é o processo dessa preparação. Enquanto nós esperamos, o que nós estamos fazendo. Qual é a melhor maneira para que o Senhor nos encontre de uma maneira pronta? Assim como Ele encontrou com essas 5 virgens, e 5 delas não estavam preparadas. Quando nós olhamos para a parábola, o Senhor falou de 10 virgens. 10 representa a totalidade, estamos falando da igreja de Cristo. E essas 10 virgens, elas representam cada um de nós, que foram chamados
para cuidar da noiva de Cristo. Comparando aqui com o casamento, por que o Senhor ele fez essa comparação no casamento judaico naquela época? Que o reino dos céus é comparado a um casamento judaico da época de Jesus. Quando nós olhamos ali o modelo de casamento judaico daquela época, primeiro tinha um noivado, que era um compromisso que o noivo fazia com o pai da noiva. E ele pagava um alto preço por isso. O noivo, ele firmava esse contrato com o pai da noiva, pagava um dote por essa moça, e assim ela esperava. E vamos ver o que está escrito lá em Efésios 5, 25, 27. Por que tem essa comparação? Espero que eu consiga ser clara aqui nessa comparação. Vamos lá. O noivado, o dote. Efésios 5, 25, 27. Ele se entregou por amor à igreja, comprando-a com o seu sangue. Entende? Porque o Senhor comparou o casamento judaico, a preparação do casamento judaico com a preparação da vinda do Senhor. Também a preparação do noivo. Primeiro, o noivo se comprometem ali com a noiva, pagando, com o pai da noiva, pagando o dote. Depois vem a preparação do noivo. O noivo, ele partia para se preparar e ele ia procurar-se uma morada. Assim como é de costume e deveria ser, procurarmos um lugar para morar antes de casarmos. E isso o Senhor comparou, vamos ver por quê, lá em João 14, 2, 3, diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Entende? Enquanto o noivo está ali nos preparativos, arrumando uma casa, para que, após o casamento, eles estejam morando. Isso era o modelo de casamento judaico, e eu creio que a cultura brasileira é muito enfatizada a isso, e tem essa cultura, quem casa quer casa. Né? Então, o Senhor fez esse comparativo. E aí, o terceiro é a chegada do noivo. A chegada do noivo era um evento muito esperado. Eles saíam ali com as lamparinas acesas, e essas 10 virgens, elas eram mulheres que eram convidadas pela noiva para que elas estivessem iluminando o caminho para que ela encontrasse com o noivo. Esse é o ritual do casamento judaico. Então, a comparação com a chegada do noivo, que é Jesus, que a igreja espera, está lá em Mateus 24, 44. Em Mateus 24, 44, diz assim: Por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, esse momento, preparavam-se essas mulheres para que elas estivessem atentas com as vasilhas cheias de óleos, com as lamparinas, que são as luzes de hoje em dia, as lanternas, vamos pensar assim, atual, quando você vai andar ali por um caminho escuro. Então, nessa época, usava-se as lamparinas, quem é do interior aqui, ou quem já viu em filmes, não sei se já presenciou, mas eu já fiquei muito tempo, quando eu morava no interior, com aquelas lamparinas acesas. E são terríveis, porque quando está acabando o óleo, você tem que correr e colocar, senão você vai ficando no escuro. As chamas vão acabando e a luz vão acabando, então você precisa abastecer. Então essas mulheres, essas 5 virgens que o Senhor coloca aqui, Jesus colocou aqui para os seus discípulos, elas eram representadas por essas mulheres que estavam ali para ajudar a noiva a estar preparada para o dia que o noivo anunciasse a vinda dele.
Tinha um homem que era responsável, chamado de mensageiro, que ele levava as notícias, ele anunciava em alto e bom tons para todas ouvirem, lá vem o noivo. E aí, nós, comparando aqui com o que o Senhor estava ensinando aos seus discípulos, que Jesus estava ali ensinando aos seus discípulos, ele falou, fiquem atentos. Estejam com as lamparinas cheias, estejam com as luzes acesas, porque ele vai chegar na hora que você menos espera. E aqui, as damas de honras, que são tituladas, essas 10 virgens, as damas de honras, elas eram pessoas, mulheres responsáveis por isso. Assim como nós somos convidados, muitas vezes convidadas, para ser padrinhos, madrinhas de um casamento. Então, nós somos responsáveis por aquele momento ali, de estar ajudando a noiva, de estar ensinando o que nós poderíamos passar de algo que a gente esteja vivendo. Faça desse jeito, dessa forma, esteja atentos. Então, esse era o modelo do casamento judaico. E essas damas de honras, o Senhor comparando, vamos lá em Salmo 45, 14, diz assim, em roupas bordadas, conduzem-na diante do rei as virgens. Suas companheiras que a seguem serão trazidas à sua presença, ó rei. Entende? Então, elas estavam ali preparadas, e o Senhor está comparando o que nós estamos fazendo para levar a noiva de Cristo ao dia do encontro, que é o encontro esperado por todos nós, que é a bodas do Cordeiro. Então, essa comparação, queridos, é para nós entendermos ali, quando fala nessas, chama de imprudentes e prudentes, muitas versões, outros chamam de loucas, mas quando nós olhamos aqui para essas 10 virgens, que foram as responsáveis por estarem ali ajudando a noiva, para que o grande dia acontecesse da melhor forma e que todos entrassem para a bodas do Cordeiro. E na celebração do casamento judaico, essa comparação que ele fez, era pensando em 2 tipos de pessoas. E aqui, os 2 tipos de pessoas, nós olhamos para prudentes e imprudentes. O que é uma pessoa prudente? Significa agir com cautela, sabedoria, discernimento, avaliar as consequências, os riscos, trazer a responsabilidade para si, não ter dificuldade em ter uma ação e responsabilidade em cuidar do que Deus colocou em suas mãos. E isso o Senhor está falando comigo e com cada um de vocês. Nós estamos sendo prudentes ou imprudentes para aquilo que o Senhor nos chamou a fazer e a ser aqui na terra, refletindo a igreja de Cristo. E eu ouço muito falar que não se prega muito sobre a volta de Jesus. Só que eu costumo dizer que a volta de Jesus, ela é pregada em todos os momentos. Se olharmos para a internet, se olharmos para uma televisão, a volta de Jesus está sendo pregado a cada momento. O esfriamento, a falta de amor, tudo que nós estamos vendo desse mundo perturbado, pessoas morrendo porque expressa sua fé, pessoas morrendo porque fala o que ele defende, a fé em Cristo. Tivemos um caso aí tão triste essa semana, daquele influenciador ali, que eu não lembro o nome dele, eu não vou me atrever a falar, porque meu inglês é muito bom. E, Senhor, que tristeza. Então, queridos, esta é o grito que nós estamos vendo do povo. Esta é a volta de Jesus sendo pregada a todo instante. A volta de Jesus está sendo pregada aqui nesta manhã por mim. A volta de Jesus é pregada aqui quando nós enviamos pessoas para falar de Jesus, para aqueles que estão sedentos, porque no final nós sabemos que o amor de muitos iriam se esfriar. E nós não podemos ser essas pessoas que estamos com as lâmpadas apagando e não temos consciência
de que esse tempo que o Senhor nos dá é para que nós tenhamos um preparo, para que esse dia seja um dia excelente e comemorado da forma que o Senhor espera de cada um de nós. Então aqui, quando nós olhamos a parábola, todas foram chamadas, mas nem todas estavam prontas. E se nós olhamos para o que Jesus representou ali aos discípulos, ele fala de uma totalidade. 10 representa um número total. Se nós olharmos para as 10 tiveram sono. As 10 eram virgens. As 10 dormiram. Porque o sono, ele vem e ele é necessário para o nosso corpo. Aqui eu não estou falando que você não pode dormir, que você não pode descansar. Não, ao contrário, o descanso também faz parte do preparo para a volta de Jesus. Nós precisamos descansar no Senhor muitas vezes em situações que não está sobre o nosso controle, que depende do A, depende do B, depende do C. Então nós devemos confiar e exercer a fé em Cristo para que nós possamos estar com a chama acesa neste dia. Então, quando todas foram chamadas, estar preparado exige esforço, exige disposição, exige ação. Se nós olharmos para essas 10 virgens, as 10 foram chamadas, só que por que somente 5 tinham a reserva? Porque essas 5, elas tiveram disposição, elas tiveram ação de sair do comodismo e pensar além. Elas são prudentes, então elas mitigaram os riscos, olhando para frente, olhando para o futuro, quais são os riscos que elas imaginaram. Se eu ficar muito tempo ali no escuro, chegar a hora de eu ajudar a noiva, encontrar com o noivo, que eu tiver que olhar, iluminar o caminho, e se o meu azeite acabar? O que elas fizeram? Elas foram prudentes ao ponto de, vamos pagar um alto preço para ter esse azeite em uma vasilha. Naquela época, o azeite era muito caro. Até hoje, né, queridos? Está difícil comprar azeite. Muito difícil comprar azeite. Mas, assim, elas pagaram um preço muito alto para ter esse azeite de reserva. Além disso, elas se dispuseram de um tempo maior ou de um esforço maior para estar levando não somente uma lamparina, mas também de estarem levando uma vasilha a mais. As outras não se importaram com isso. Por que eu preciso ter reserva? Por que eu preciso mitigar o risco de que se isso acontece ou não acontece? Olhando para a volta de Jesus, nós precisamos estar atentos a tudo que Ele fala conosco e não medir esforços para termos reserva. E essa reserva, sabe onde nós buscamos? É no secreto. É lendo a palavra de Deus, é jejuando, é orando, é buscando o relacionamento entre os irmãos, porque é muito comodismo vivermos sozinhos, vivermos em casa, a nossa família, está tudo bem, obrigado. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele convidou a nós, Ele convidou cada um de nós para viver em um relacionamento. Viver no corporativo, como o Rod falou ontem à noite aqui com os jovens. O Senhor nos chamou para viver no corporativo, para viver em comunhão, viver em unidade, viver junto com os irmãos. E neste tempo, esse preparo que o Senhor nos chamou, nós precisamos identificar quais são as nossas atitudes diante de tudo isso que o Senhor nos deu. Ele nos deu tempo. Eu falo que o Senhor, Ele não nos deu dinheiro porque Ele não quis. Quando nós olhamos que existem pessoas mais abastadas, outras menos abastadas, falando em finanças, podemos questionar, mas o Senhor, Ele é dono de tudo. Ele não deu nada diferente a mim do que deu para você.
Porque Ele deu tempo para cada um de nós administrarmos da melhor forma. E o nosso tempo, ele é o bem mais precioso que existe. Então, como nós estamos administrando o nosso tempo? Enquanto nós estamos aqui, nesse período de preparo, a preparação, ela exige esforço, ela exige você pagar um preço alto, ela exige você fazer algo mais, e não somente com a sua lamparina, mas ter uma reserva, uma vasilha a mais. É você ter crédito, é você não só orar, não só buscar enquanto está ruim, enquanto está passando por uma enfermidade, enquanto está passando por dor, por lutas. Não. A reserva é quando você busca o Senhor, quando está tudo muito bem. Quando você é grato, quando não te falta nada, quando você é misericordioso com outros, quando você tem muito. Quando você faz o papel que o Senhor te chamou para fazer. Então, esse é o tempo do preparo. Que triste seria se nós vivêssemos a vida toda dentro da igreja, ser amigas da igreja, mas não ter relacionamento com o noivo. Porque quando as 5 voltaram, o que o noivo disse a elas? Eu não as conheço. Entende-se que elas eram muito amigas da noiva, mas não tinha nenhuma intimidade com o noivo. Então, queridos, nesta manhã, o Senhor nos chama para despertar, para que a igreja tenha uma mente voltada para a volta de Jesus. E não estou falando aqui de escatologia, não estou falando da volta de Jesus nos fins dos tempos, estou falando da volta de Jesus para cada um de nós. Porque nós não sabemos quando é a nossa volta. Quando Jesus vai voltar para cada um de nós. Aqui é cada um no individual. Na hora que Ele volta, se nós pegarmos o dia que Ele buscar a igreja, amém? Mas se não, cada um vai voltar no tempo que Ele determinar. Então, a volta de Jesus, ela pode ser diferente para cada um de nós aqui. Se nós não estivermos no dia que o Senhor vir arrebatar a igreja aqui. Ainda, se a gente já tiver subido, a volta de Jesus vai ser diferente para cada um de nós. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Por isso, nós devemos estar preparados todos os dias e viver como se hoje fosse o último dia. Mas não fazendo tudo aquilo que você quer fazer sem limites, mas sim olhando para a volta de Jesus em ser um servo fiel. E virgem é santidade, é estar limpos, com vestes limpas. É assim que eu quero me apresentar no dia da festa com o meu Senhor. Então, um outro ponto, a demora revela quem nós somos. Quantos de nós já não nos irritamos quando demora algo a acontecer? Só eu? A murmuração vem, a reclamação vem, a vontade de desistir vem. Por que que isso está demorando? Por que que isso não acontece? Será que esse tempo não está realmente demorando pela misericórdia de Deus, para que nós possamos nos preparar, para que Ele não nos pegue despercebidos? Todas elas, se nós olharmos aqui na parábola, todas elas tiveram o mesmo tempo. Todas elas tiveram a mesma oportunidade. Todos nós temos as mesmas oportunidades, mas o que nós estamos fazendo com estas oportunidades que o Senhor tem nos dado? Será que nós estamos com vontade de dormir, ao invés de ter essa reserva? Porque o que eu penso aqui, quando fala da demora, revela quem nós somos? Porque, olhando para aquelas 10 virgens, as que estavam com azeite, elas podiam dormir tranquilamente. Elas estavam dormindo em cima do azeite. Elas tinham uma reserva. E aquelas que não tinham, será que elas não perceberam que estavam apagando, que estavam acabando o azeite da lamparina delas? O sono foi tão forte, um sono, mas eu estou falando de sono biológico, estou falando de sono espiritual.
Muitas vezes o sono espiritual ele vem, a frieza vem, a vontade de não orar, a vontade de não ler a Bíblia, a vontade de não jejuar, a vontade de não se relacionar. Elas tiveram a mesma necessidade que as outras, só que elas não estiveram atentas para identificar que o azeite delas estava acabando. E elas foram dormir. Elas dormiram tranquilamente, assim como as outras também dormiram. Só que eu fiquei imaginando por que ao invés de elas irem dormir, elas não foram comprar o azeite naquele momento em que as outras que estavam com azeite estavam dormindo. Elas deixaram para a última hora. Eu não sei você, mas às vezes nós procrastinamos muito. Isso trazendo para a nossa vida pessoal, profissional, ministerial. Às vezes nós queremos fazer algo e nós falamos, eu vou fazer hoje, não faço. Amanhã eu vou fazer, não faço. E vai postergando. E aquela procrastinação chega e você olha, acabou-se o ano e você não fez nada do que você falou que iria fazer no início do ano. Já estamos em setembro. Quantos de nós não colocamos uma listinha lá no início do ano, falando que você ia jejuar mais, que você ia orar mais, que você ia ajudar mais as pessoas, que você ia investir mais no ministério, no que o Senhor te chamou a fazer, que você ia estudar o idioma. Tudo o que você listou, que você imaginou, hoje é uma tarde para você refletir e olhar e falar, Senhor, o que eu tenho feito? Ou o que eu não tenho feito? Mas não por culpa do nosso Deus, por negligência nossa. Por trocar o tempo que Ele nos deu, muitas vezes, para estarmos focados em coisas que não vai ter menor relevância na hora do dia que o Senhor chegar. Na hora que tocar a trombeta, na hora que o Senhor vier nos buscar, nada vai fazer diferença se nós não estivermos prontos. Se nós não estivermos preparados. Então, o tempo revela quem nós somos. Por que o tempo revela quem nós somos? Porque nós nada somos sem Jesus. Se chegar lá no final e não fizer diferença esse tempo do preparo que Ele nos deu, nós não iremos entrar. Nós precisamos ter relacionamento com o noivo. O relacionamento com o noivo, ele mostra a atitude de cada um de nós enquanto nós esperamos. Nos dias difíceis que nós vivemos, queridos, o desânimo vem, a vontade de desistir muitas vezes, só que nós devemos olhar para essas 5 virgens que utilizaram a prudência, a capacidade de raciocínio, de imaginar o que nós podemos fazer de diferente e além do que nós estamos vendo. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos. Então, se nós temos fé e nós queremos a vida eterna, nós devemos viver com fé e viver imaginando no futuro de que nós estaremos lá para aquele dia celebrar as bodas do Cordeiro com o nosso Senhor Jesus. Amém? Um outro ponto é, aprenda a dizer não. Se nós olharmos para essa passagem, eu fiquei muito intrigada, pensando, mas por que elas não dividiram? Estava tão perto. Se olharmos aqui, fala que na hora que elas saíram, o noivo chega. Aí eu fiquei, Senhor, mas por que elas não dividiram? Sabe por quê, queridos? Porque unção não se divide. Busca com o Espírito Santo, ele é individual. Não adianta você querer pegar carona com A, com B, com C, porque ela é individual. No grande dia, é você e o noivo. Somos chamados, igreja, totalidade, mas cada um é responsável para manter a sua chama acesa.
Nenhum de nós podemos transferir a responsabilidade ao outro. Porque o meu esposo ora e busca ao Senhor, eu não vou fazer. Ou ao contrário também, verdadeiro. Não. Você é uma esposa que ora pela sua família. Amém. Você é um esposo que ora pela sua família. Amém. É individual. Cada um precisa fazer a sua parte. Porque no grande dia, todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque poucos estão preparados. E aqui, essa manhã, não é para deixar ninguém com medo, não é para deixar ninguém preocupado, é ao contrário, é para te incomodar, assim como me incomodou. O que eu posso fazer a mais, para que eu possa ter a minha chama sempre acesa? Para que eu possa sempre ter reserva, para que nos dias maus, para que nos dias ruins, que Ele vem com certeza para cada um de nós possamos estar com a reserva, que nós possamos estar tão fixado em Cristo, que nós não vamos murmurar, que nós não vamos achar que Ele está demorando, porque é a misericórdia dEle que faz esse tempo ser prolongado. Para que cada um de nós aprendemos a viver da forma que Ele quer, que ninguém fique de fora. Com certeza, foi uma tristeza de ver aquelas virgens, aquelas mulheres não entrarem. Mas o dizer não, ele é necessário muitas vezes, para nós mesmos, para ajudar o outro, às vezes também. Não sei vocês, mas eu tenho muito cuidado quando eu vou ajudar alguém. Eu oro, eu peço direção do Senhor, para que de fato seja algo do coração de Deus e não do meu coração. Porque não são as obras que vai revelar quem você é. Não são as ajudas que você dá para cada uma das pessoas que aqui estão ou que vivem no mundo que revela quem você é. Não, é o seu coração. É o seu individual. Não adianta você querer ajudar as outras ou outras pessoas para suprir uma fuga ou uma necessidade de achar que você está sendo melhor que o outro. Porque isso não faz a menor diferença no dia final. Amém? Vamos abrir lá em Romanos 14, 17 e 18. Diz assim. Vamos ver quais são as primícias do reino de Deus. As primícias do reino de Deus está escrito lá em Romanos 14, 17 e 18. E diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo servem a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Forte, né? Aqui responde por que elas disseram não. Porque o reino de Deus não se trata de dar, não se trata de doar, se trata de justiça. E elas pensaram, se eu disser sim, todos vão ficar. E você imagina aquelas 10 meninas, 10 virgens que foram designadas a iluminar ali para a noiva o caminho, quando o noivo viesse, se nenhuma delas conseguissem chegar. Elas mediram o risco. É melhor ir 5 do que não ir nada. Se eu dividir contigo, nenhuma de nós chegamos. E como que vai passar? Então, você entendeu a diferença na hora da justiça, de muitas vezes você ter que dizer não para um posicionamento, diante do que pede para que você faça, ou às vezes diante do que o seu coração quer que você faça. E você precisa ouvir a voz de Cristo, ouvir a voz do Espírito Santo, e falar, Senhor, é realmente para que eu possa fazer? É realmente o momento para eu ajudar? É o momento para eu dizer sim para mim mesmo, para eu fazer algo? Porque às vezes não é só dizer não para o outro, é dizer não para nós mesmos. Nós mesmos temos dificuldade de dizer não para nós. Porque às vezes nós queremos tanto algo,
que mesmo ouvindo a voz do Espírito aqui soprar em nossos ouvidos, nós dissemos sim para nós, sem ouvir a voz do Senhor. A voz do Espírito Santo em nosso ouvido soprando de que é para nós dizermos não e a gente diz sim. Muitas vezes por vontade própria, e daí as consequências vêm quando você vai fazer um net entre débito e crédito, você vai olhar que a sua reserva, ela estava ali em débito. Você não tinha. Então, às vezes, você fala sim, e você vê a dificuldade, porque você não mensurou o risco para dizer sim. Então, aqui, quando nós olhamos, e quando eu comecei a estudar a palavra, que o Senhor me trouxe esse versículo de Romanos 14, desculpe, eu entendi. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Então, se a justiça, paz e alegria é o que nós esperamos para o dia final, que a justiça começou ali com as 10 virgens, da hora que elas tiveram, as 5 tiveram essa decisão de dizer não. A paz é quando eles estavam ali celebrando, e a alegria no dia da festa, do encontro para bodas dos cordeiros. Para a boda do cordeiro. É o que o Senhor espera de cada um de nós, que nós possamos viver a bodas do cordeiro, com alegria, com paz e com justiça. Porque Ele espera a atitude de cada um de nós, Ele espera que nós possamos ouvir o grito da sociedade, porque a volta de Jesus está sendo anunciada a todo tempo. Lá vem o noivo, lá vem o noivo. E o que nós estamos fazendo com cada grito que nós estamos ouvindo? Queridos, a resposta dessa humanidade é a igreja. Se nós não nos posicionarmos, se nós não estivermos dispostos a pagar o preço para fazer a diferença, muitos vão ficar. E será que nós estaremos celebrando com alegria quando nós não estivermos sido justos, ao ouvir o grito da humanidade não fazer nada? E esse tempo, em ouvir o grito e ainda ele não voltar, é para que cada um de nós possamos fazer algo. Abastecer, anunciar Jesus para as pessoas e fazer a diferença. Porque nós não podemos fazer vistas grossas do que está acontecendo no mundo. A volta de Jesus está sendo anunciada. A cada notícia que nós temos visto. A cada falta de amor, a cada falta de misericórdia. E o dizer não para as ideologias que nós estamos vendo na nossa frente, querendo que nós aceite de qualquer forma. Nós não podemos aceitar isso, queridos. E o não precisa ser dito, nós precisamos nos posicionar diante de tudo que nós estamos vendo no mundo. Porque o Senhor nos chamou para cuidar da igreja. O Senhor nos chamou para cuidar da noiva dele. Nós somos essas 10 virgens. Nós representamos a totalidade da igreja de Cristo. E todos nós fomos chamados. Alguns para pastores, apóstolos, ministros, evangelistas, líderes, intitulado, porque na hora, título não estará presente. Ninguém vai ouvir falar sobre pastor, sobre líder, sobre apóstolo. Vai falar sobre o seu nome, o meu nome. No final, é você e o noivo. E o seu nome, que está escrito no livro. Não é título, não é cargo,
Mas nós não podemos estarmos com sono espiritual tão forte de que nós não entendemos que o nosso azeite está acabando. Então nós precisamos estar focados em que o Senhor quer nos usar dentro da igreja. Aqui eu estou falando igreja, não só igreja local, mas num contexto geral. Você é a igreja no seu trabalho, você é a igreja na sua faculdade, você é a igreja junto com sua família, na sua casa, na sua mesa, fazendo os seus afazeres domésticos. Você é a igreja em todos os lugares. E uma vez que você foi convidado, e você entendeu que o Senhor pagou um alto preço por você, você é responsável. Nós somos responsáveis, eu me incluo com certeza, nós somos responsáveis por manter essa chama acesa. Nós somos responsáveis em estarmos preparados para o dia mau. Nós somos responsáveis em ter essa reserva, em manter a chama acesa e não deixar o azeite acabar. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, feche seus olhos e vamos orar sobre essa palavra e entender que o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele pode acender a sua lâmpada nesta manhã. Se você está com a sua lamparina, que você sente que ela está ali com um pouquinho de óleo, mas você quer buscar o Senhor, mas você sente que você não tem forças, que você não tem coragem, que muitas vezes o sono vem, e é um sono espiritual, e você ora e fala, Senhor, em nome de Jesus, eu não vou ser mais assim, eu quero manter a minha chama acesa, mas daqui a pouco você vê que você de novo está da mesma forma. E é uma luta, querido, não é fácil para mim, não é fácil para você, principalmente no nosso mundo, né, na vida atual que a gente vive, a agitação, cidade grande onde a gente mora, é trânsito. Esses dias eu fiquei 3 horas para chegar no meu trabalho. Isso porque eu vou lá uma vez na semana. E ali dentro do carro, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E não tinha acidente, não tinha nada. Excesso de carro. Então, se nós não tivermos cuidado de preparar, enquanto nós esperamos, enquanto eu fiquei 3 horas no trânsito, eu orei, eu louvei, eu chorei. Aquele momento foi um momento de busca intensa com o Senhor. E eu creio que aquelas 3 horas o Senhor preparou para eu estar com Ele. Então nós precisamos tirar proveito de tudo o que está acontecendo. Não reclamar. Mesmo que pode comentar, fiquei 3 horas no trânsito, mas não estou falando de coisa ruim. Porque durante essas 3 horas o Senhor me usou de forma tão sobrenatural com Ele, eu e Ele ali dentro do carro. E eu dou glória a Deus por isso. Então nós precisamos olhar que o preparo, muitas vezes, o tempo que o Senhor nos dá, que a gente acha que é um tempo demorado, é o preparo para algo que Ele quer nos dar. E é a vida eterna. Amém? Então feche seus olhos. Enquanto o louvor acontece, nós vamos agora ter essa consciência. Ouvir a voz do Espírito Santo. Se identificou alguma área da sua vida que você sente que a chama está apagando, que você está sem reserva, entrega a Ele nesta manhã, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos e imaginamos. Ele pode fazer tudo da melhor forma que você nem imagina. Então feche seus olhos e vamos agora entregar ao Senhor as nossas vidas e entender onde Ele quer aquecer as nossas chamas. Amém? Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Deus. Jesus, Deus Pai.
Que tipo de pessoa você é neste processo? Que tipo de pessoa você está vivendo na fase da sua vida? A que tem reserva e utiliza da melhor forma? Ainda tem reserva nas mãos e sabe dizer não, mensurar os riscos quando é necessário? Ou a que vive achando que pode pegar azeite emprestado do outro? E nós aprendemos nesta manhã que a unção não se empresta. Ela é individual. Aquele que está queimando e a si mesmo não deixa de ter a sua reserva. Então, qual desses 3 tipos de processos você está vivendo? Porque o tema da mensagem é o processo da preparação. Então, esse processo para a preparação, ele exige de nós, somente nós, no individual, para que nós estejamos preparados no dia que o Senhor nos chamar. Então, em qual você se enquadra? E fiquem na liberdade. Se você quiser, nesta manhã, receber uma oração, para que a chama se acende novamente, ou para que você realmente esteja queimando cada vez mais, com as suas reservas nas mãos, que você tenha lamparina e você tenha reserva, vem aqui na frente. Nós vamos orar de mão dadas uns com os outros, para que nós possamos, nesta manhã, aquecer os nossos corações, aquecer a nossa busca, que o Espírito Santo de Deus acenda nessa manhã o desejo de nós buscarmos ao Senhor cada vez mais. E que a chama esteja acesa todos os dias das nossas vidas, até que Ele venha, ou até que Ele venha nos buscar. Então, dê a mão para o seu irmão aí, você que esteve aqui à frente. Se você sentir vontade, enquanto o louvor acontece, pode vir, fiquem na liberdade, para que você saia daqui, irmão, com a certeza de que áreas da sua vida que você sentia que estava apagando, ela está aquecendo novamente. Ela está recebendo reservas, para que você possa atravessar cada momento da fase da sua vida, que você tem essa necessidade, amém? Vou pedir os pastores para que estejam aqui pegando na mão de cada um deles e ungindo, para que o Senhor esteja aqui aquecendo o coração de cada um deles. E que nós estejamos com as nossas lamparinas acesas, naquele dia que o Senhor vier nos chamar. Em todos os dias das nossas vidas, em todas as circunstâncias que nós vivemos, que o Senhor venha aquecer os nossos corações, que o Senhor venha trazer um incômodo nessa manhã sobre as nossas vidas, para aquecer áreas que ainda estamos apagando, que ainda estamos ali no raso. Eu falo, Senhor, eu quero ter um upgrade nessa manhã, de tudo que o Senhor revelou aqui para mim. Eu não quero ser uma pessoa que não mede os riscos do que eu estou pensando em fazer. Porque a minha direção não é a correta, mas é a sua. Amém? Vem, vamos dançar. Maranata.
Aleluia, Jesus. Oh, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor. Senhor, cada um aqui, Deus, que as chamas, Senhor, não se apague, Deus. Oh. Aleluia, Jesus. Estamos te esperando, Deus. Oh, Deus, estamos te esperando, Jesus. Ah, Jesus, nós estamos te esperando, Senhor. Oh, Deus, nós estamos te esperando, Jesus. Já podemos ouvir o grito, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a estarmos prontas para este dia, Deus. Oh, Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Pai Todo-Poderoso, Senhor. Vem, Espírito Santo, Pai. Enche, Pai, as nossas chamas, Pai. Nossas lamparinas, Pai. Senhor, vem. Queridos, que nós vamos estar no dia da celebração do Senhor. É assim que nós estaremos celebrando com o Senhor. Ele vai nos reconhecer. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que nós estamos preparados para o grande dia. Porque nós temos relacionamentos com o noivo. Nós somos a igreja que temos relacionamentos com o noivo. Nós conhecemos o noivo. Nós somos convidados da noiva de Cristo. Mas nós temos relacionamentos com o noivo. Nós estamos preparados para o que o Senhor está nos chamando. Ele pagou um alto preço para que nós possamos fazer aquilo que Ele chamou para que nós fizéssemos. É levar o amor, é cuidar, é a justiça, é a paz. A paz de Cristo sobre a nação, a paz de Cristo sobre o mundo. Ele está gritando, Ele está nos chamando. O grito do que o noivo está vindo é para que nós nos sentimos incomodados, para que nós possamos fazer a diferença e ter reserva em nossas vasilhas para o dia mau, porque Ele está chegando, igreja. Ele está aqui, o dia mau, nós podemos ver, mas nós precisamos fazer a diferença dentro de cada um de nós, porque é individual. Naquele dia somos nós e Ele, é você e Ele, eu e o noivo. Não podemos transferir a ninguém a responsabilidade de estarmos preparados nesse dia. E vamos juntos louvar mais uma vez. Aqueles que receberam oração podem voltar aos seus lugares, mas vamos orar, vamos louvar juntos agora com uma grande festa, imaginando aquele dia, o dia que nós estaremos na mesa, celebrando a grande ceia com Ele. Vamos juntos louvar mais uma vez? Eu vou clamar, Senhor, até que o Senhor venha, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Faremos uma grande festa naquele dia, Senhor, que nos encontrarmos com o noivo. Oh, aleluia! Faremos uma grande festa naquele dia, onde estivermos celebrando as bodas do Cordeiro, porque Ele está nos esperando. Ele está nos chamando, nos convidando para estarmos preparados para este dia, igreja. Amém? Senhor, eu não quero ser apenas alguém que carrega uma lâmpada. Diz bem forte assim, igreja. Senhor, eu não quero ser apenas alguém que carrega uma lâmpada. Eu quero estar cheia do teu azeite. Todos os dias. Eis-me aqui. Até que o Senhor venha. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, igreja. Sejamos preparados para o grande dia.